Hoje tem mais pessoas, embora nosso templo é pequeno, então um pouquinho que tem já enche, mas louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz assim que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente no meio de nós. Amém. Vamos estar acompanhando a leitura, Evangelho de Lucas 5, 12 ao 16. Amém? Vamos estar lendo a palavra? Diz assim: E aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ficar limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém a dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. Grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirou para lugares solitários e ali orava. Amém? Essa noite eu gostaria de falar sobre esperança. É algo que passa longe do que nós estamos vivendo hoje. Semana passada, como eu falei, eu havia perdido um amigo e a mãe dele havia encontrado uma postagem em que era as últimas conversas com ele, que estava no leito ali por consequência do Covid, e antes dele ser entubado, a mãe escrevia para ele por via redes sociais que mostrava que existiam pessoas orando por ele. E ali a frase ele colocou assim: Amém, mãe, eu creio. Em seguida ele foi entubado e depois Deus resolveu levá-lo. Então nós podemos ver que são coisas que chocam a nossa vida quando nós começamos a perder os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nós amávamos, aquelas pessoas que estavam no convívio de nós. Interessante que quando eu voltar lá para a minha cidade, no litoral, aquelas pessoas que faziam parte da minha história, hoje alguns já não estão mais. Alguns já não estão mais em nosso meio. E isso é muito triste. Nós, olhando para o lado humano, você vê pessoas precocemente indo embora, pessoas precocemente perdendo a sua vida, ainda mais por causa dessa pandemia, de tudo que nós estamos vivendo. E aí nós paramos para pensar: poxa, mas será que era a hora dele? Será que ele foi porque Deus queria? Ou ele foi porque foi cometido por essa enfermidade? E as pessoas às vezes ficam em dúvidas, as pessoas têm dúvidas a respeito dessas coisas que acontecem no dia a dia. Mas a palavra de Deus não nos isenta de momentos da vida do ser humano, dessas circunstâncias da vida. E é momentos que surgem, vêm para nós, que foge do controle das nossas mãos. São situações que nos sentimos encurralados. São situações que nós sentimos que parece que não há jeito nenhum. Em que eu vou fazer? Traz um conforto para nós quando as coisas estão, nós conseguimos uma coisa ali, outra ali, nós conseguimos controlar, nós conseguimos fazer. Mas quando é algo que foge das nossas mãos, é algo desesperador. É algo que nós paramos para pensar: poxa, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu acho que seria mais fácil se nós pudéssemos ver Deus visivelmente. Eu acho que o ser humano teria mais confiança. Mas aqui nos evangelhos nós encontramos um homem enfrentando um problema que não havia solução.
A causa dele era uma sentença já decretada. Era uma causa perdida. Era uma causa sem solução. E é interessante que este milagre, esse grande milagre do homem leproso, ele está registrado em Mateus, em Marcos e também em Lucas. Mas só que olha que interessante, Lucas, por ser médico, Lucas ele é mais detalhista. Se você observar, quando Lucas fala sobre a cura dos enfermos, Lucas ele é mais detalhista. Por quê? Porque Lucas era um médico. E ele relata essa situação. Ele tinha uma análise mais profunda, um diagnóstico mais preciso. Algo que se encontrava muitas vezes com a ciência e a fé. E Lucas, usado pelo Espírito Santo, ele informa-nos que este homem ele estava coberto de lepra. E se ele estava coberto de lepra, significava que ele estava no estágio mais avançado da doença. Mais avançado da doença. Pense, se coloque na situação desse homem, um homem doente, um homem isolado da sociedade. Este homem ele está coberto de uma lepra, tomado de lepra, significa que ele é uma carcaça humana, essa é a realidade, porque a lepra não havia cura. A lepra ela não tinha solução, era uma doença progressiva, que insensibilizava o corpo. A lepra ela deixava marcas, as pessoas iam perdendo membro do corpo aos poucos. E este homem, ele era obrigado a viver fora da sociedade. Como que chama, pastor, o lugar onde vive o leproso? Tem um nome específico. É leprosário. É leprosário, é isso? Acredito que seja isso. Mas só que naquele período era uma aldeia. E aonde eles colocavam os leprosos, sabe? Aonde eles ficavam ali isolados da sociedade. E os fariseus e saduceus, que eram homens que ficavam no templo, eles eram responsáveis que toda a cura que Jesus fazia, eles tinham que ir lá, testificar, e eles aprovavam. Não, você pode voltar para a sociedade, pode voltar para a sua casa. Mas aquele homem ainda não havia atingido aquilo que ele talvez... Certa vez ele esperava em algum momento essa solução, porque com certeza ele ouviu falar de Jesus. Era um problema irreversível. Não era apenas uma doença devastadora. Ela tinha um profundo componente social. Pois um leproso, como eu falei, não poderia ficar no meio da sua família. Imagine, pense comigo, parece que nós estamos vivendo hoje. Quem pega o Covid, o que acontece? Tem que ficar isolado de todo mundo. Teve até alguém que postou, acredito que é um irmão de igreja, ele escreveu bem assim: pessoal, não vamos esquecer que as pessoas que estão dentro da sua casa, cometida por essa enfermidade, são seres humanos que precisam da ajuda de vocês. Não vão isolar totalmente. Eu vi certa situação, eu entendo que é para se cuidar, as pessoas estão com medo, mas a pessoa coloca o prato ali na porta e espera a pessoa que está com a doença vem e pega, e depois o prato, os talheres é higienizado, tudo. São cuidados, eu entendo. Mas nós devemos tomar cuidado. Igual outro dia fiquei sabendo que a pessoa deu um espirro na fila do mercado, todo mundo saiu de perto. A gente compreende, a gente entende que são coisas que parece que veio para isolar as pessoas. Você não poder mais dar um abraço. E parece que nós estamos compreendendo hoje o que esse leproso estava vivendo. A situação que esse leproso estava vivendo e sentindo-se isolado, sentindo-se desmoralizado, uma sentença já decretada, talvez pelo destino.
Não podia frequentar nem as festas que celebravam as festas de Pentecostes. Ele não podia frequentar as festas dos tabernáculos que os judeus comemoravam. O dia de Yom Kippur, que eles comemoravam a saída, a libertação ali do livro de Esther, que era o dia do perdão de Deus. Ficava totalmente isolado. Na comunidade de leprosos, este homem é o retrato de uma causa perdida. Este homem é o retrato de uma causa, de uma situação sem solução. Talvez, irmãos, querida igreja, nós lidamos com outro tipo de problemas. Mas talvez o problema que você lida hoje também é um problema sem solução. Também é um problema irreversível. Ou você chega numa hora que você chega de tanto orar, não há mais lágrimas, não há mais palavras, que você pode dizer assim para Deus: Deus, ou você faz um milagre, ou o Senhor não faz parte mais da minha vida. Ou Deus intervém, ou o Senhor não existe. Ou abre uma janela de escape de tudo que eu estou vivendo, Senhor. Ou Deus se manifesta soberanamente e faça um milagre. Ou não há mais esperança. Irmãos, pensem comigo, você que talvez tenha alguma deficiência, você que tem algum problema genético, parece que você é sentenciado com coisas que muitas vezes surgem no seu corpo físico e você começa a perder a esperança, começa a perder o sentido de viver. Esse homem está retratando eu e você. Nós não havíamos solução nenhuma. Porque a lepra também, ela representa o pecado na Bíblia. Nós não tínhamos esperança nenhuma. Nós éramos uma causa perdida. Eu e você, nós não tínhamos mais esperança. Mas quando Jesus surge nas nossas vidas, quando o Senhor passa pela nossa vida e nós clamamos a Ele, o que esse texto está querendo nos dizer, que nós jamais devemos perder a esperança, porque quando Jesus passa em nossa vida e nós clamamos: Senhor, eu quero ser curado, como aquele cego gritando, e os discípulos falam: fala baixo, vai incomodar o mestre. Senhor, eu quero ser curado. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E em todos os pontos dos evangelhos, quando Jesus se aproxima daqueles homens que necessitavam, daquela mulher que necessitava da cura, Jesus simplesmente vai lá e soluciona o problema. Esta história, queridos irmãos, mostra que nós devemos confiar no Senhor. E aquilo que aflige os nossos corações, nós devemos clamar a Ele. Saber que Jesus, Ele passa em nossas vidas, Ele está em nossos corações através do Espírito Santo, e muitas vezes nós focamos nos problemas, focamos na situação, e nós não cremos na soberania de Deus, no momento de Deus, em que em qualquer instante, em qualquer momento, Deus pode acalmar essa tempestade. E Jesus fala para aquele homem: eu quero que você fique ali. Algo que desafia a ciência daquele leproso, a situação daquele leproso. Jesus simplesmente toca, porque ele é o Messias, que lá os profetas do Antigo Testamento estavam falando que ele tocaria em mortos, ele tocaria em cadáver, ele tocaria em tudo, porque ele veio para trazer vida. Jesus veio para trazer vida, a vida em abundância. Não há circunstâncias que possam parar a nossa caminhada na fé cristã, porque quando nós cremos na soberania de Deus, a qualquer momento Deus pode solucionar o seu problema. Amém. Nós não tememos o que está acontecendo neste mundo.
Porque se essa situação ainda nós estamos vivendo, porque Deus ainda tem os seus propósitos. Porque apenas com o sopro da boca de Deus, eu creio que todas essas pestes que vêm no mundo atormentar as pessoas, acabaria imediatamente. É assim que a igreja do Senhor, ela tem que crer. Por isso que nós não tememos. Mas nós observamos o segundo personagem, o médico. Você nota que esse homem, possivelmente, ele fura um bloqueio do leprosário. Só para vocês entenderem o contexto. Se por acaso ele estivesse andando na estrada e viesse alguém que não tinha problema nenhum, eles gritavam: o leproso está passando, o leproso está passando, ou seja, saem de perto, o leproso está passando. Mas só que imagine comigo, pense comigo, naquele momento vem a esperança para aquele homem, porque enquanto as pessoas se afastavam, Jesus se aproxima dele. Jesus se aproxima dele e toca naquele leproso, e aquele homem é curado pelo poder de Deus. Enquanto as pessoas se afastam de você, Jesus, ele vai até você. Enquanto você já não tem mais nada, quando você tinha alguma coisa, as pessoas estavam ao seu redor. E quando você já não tem mais nada, as pessoas se afastam de você, os supostos amigos vão embora. É onde Jesus se aproxima de você. E quando Jesus se aproxima de você, Ele nos traz a esperança. O Senhor, Ele faz abrir uma janela nos céus. É como eu sempre falo, quando todas as portas neste mundo se fecham para você, Deus abre uma porta nos céus. Assim como João, seu discípulo, quando estava lá, largado, esquecido na ilha de Patmos. Quando o imperador de Roma coloca João ali para morrer, era o último evangelista, era o último discípulo do Senhor que estava vivo, e na ilha de Patmos ali, Deus abre os céus para que João veja, olha João, veja o que vai acontecer com a minha igreja. Veja o que vai acontecer com a minha igreja. E nós recebemos o Apocalipse, a revelação de Deus, mostrando o triunfo da igreja, em meio a este mundo. Ou seja, Deus deixa bem claro que nada pode fazer nos parar. Jamais a igreja do Senhor parará, porque Deus está em nosso meio. E essa história do leproso, meus irmãos, Mateus, ele informa esse milagre que aconteceu logo que Jesus desceu do monte, onde Jesus estava falando sobre o Sermão do Monte, quando Jesus estava falando das bem-aventuranças. Mateus fala que Jesus, quando desce do monte, ele se depara com esse leproso, porque Jesus é a solução, Jesus é a esperança, Jesus é que pode nos trazer uma nova vida. É Jesus que abre o caminho para o seu povo passar. É Jesus que abre a porta que está fechada. É Jesus que nos traz a esperança quando nós estamos cometidos de uma enfermidade que está tirando a nossa paz, está nos levando à morte. É onde Jesus chega e opera o seu milagre. Como nós cantamos, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E nessa noite eu pergunto para você, o que te aflige? Se Jesus parasse diante de você e você conseguisse enxergar visivelmente, eu acho que nós teríamos uma fila, né, pastor, imensa. Se alguém falasse assim, olha, Jesus está fisicamente ali.
eu acho que viria a peregrinação do mundo inteiro para poder pedir algo para o Senhor. Mas esse Jesus está aqui. Esse Jesus está em nosso meio. Nós, com os olhos físicos, nós não conseguimos enxergar. Mas pela fé nós cremos que as nossas orações, ela é chegada diante de Deus. Pela fé nós oramos e pedimos a Deus e clamamos e confiamos no Senhor, porque quando você dobra o seu joelho na sua casa ou na igreja, você faz as suas orações, você confia que o Senhor, Ele ouviu a sua oração. E o Senhor fala: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Os discípulos viram Jesus, esteve com Jesus, mas nós que somos também discípulos do Senhor Jesus, nós não vimos Jesus ir à cruz, nós não vimos Jesus tocar nesse leproso, nós não vimos Jesus ressuscitar no terceiro dia, mas pela fé nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e Ele faz parte das nossas vidas e Ele continua operando milagres. Milagres no meio do seu povo. E a palavra de Deus diz que na história desse homem, ele se infiltra no meio da multidão. E ali era uma região da Galileia. E nós estamos informados em Lucas que era uma cidade, portanto, um lugar muito público, a região da Galileia, a região de praia, a região de comércio. E esse homem vem, porque ele ouviu falar de Jesus. E diz Mateus, o Evangelho de Mateus também, que ele prostra e ele adora o Senhor. E diz que esse homem coberto de lepra, diz também Lucas, que ele se prostra com o rosto em terra. Ou seja, interessante que ele não chega procurando seus direitos, como muitos ensinam por aí. Você não pode aceitar essa vida que você está vivendo. Você tem que reivindicar o seu direito. Você está desempregado porque talvez você não foi dizimista. Você está desempregado porque talvez a sua oração não esteja forte. E não é nada disso. Há circunstâncias nas nossas vidas que nós devemos passar e Deus não vai isentar você dessa situação. Entenda isso. Vocês lembram quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro havia morrido? Era uma família muito próxima a Jesus. A Bíblia diz que Jesus chorou. Não porque Lázaro morreu, porque ele viu a incredulidade no coração das pessoas. Era necessário Lázaro morrer. Era necessário Lázaro ser cometido por aquela doença. Para quê? Porque através daquilo eles viram a glória de Deus. É dessa maneira que nós devemos compreender que há situações na nossa vida que Deus não vai te isentar de você passar. Eu mesmo, um exemplo, eu tenho problema de visão, não enxergo perfeitamente. Deus não me curou ainda. Se Deus não me curar, Ele continua sendo Deus. Há coisas que acontecem na nossa vida porque Deus quer mostrar a sua glória. Então as circunstâncias que vocês estão passando, que nós passamos muitas vezes, as dificuldades que surgem, não é porque você pecou. Você peca todos os dias. Não é porque você talvez murmurou. Não é porque você não está indo para a igreja frequentemente. Olha o que está acontecendo na sua vida. Isso pode acontecer também. Mas muitas vezes não é isso. São circunstâncias que surgem nas nossas vidas, que é necessário nós passarmos por isso. Lembra que Jesus falou que há coisas que você passa hoje que você entenderá somente amanhã. E a resposta de Deus para tudo isso: confie no Senhor de todo o seu coração. Confie essa fase que você está vivendo, que você está passando. A palavra de Deus nos ensina. Tiago fala muito bem em sua carta. Ele diz assim: é para o nosso próprio crescimento. Louve a Deus.
glorifique a Deus. Paulo e Silas, lá em Atos, Paulo e Silas, quando estavam na prisão, louvando a Deus, porque estavam pregando a palavra de Deus, foram açoitados, foram presos. Mas aqueles homens estavam louvando a Deus, mesmo com suas marcas, as marcas dos chicotes em suas costas, com os seus corpos doloridos. Esses homens estavam adorando a Deus porque eles compreendiam, eles entendiam o que Paulo fala lá em Romanos 8:28, ele diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes nós cristãos, nós somos imaturos, nós não compreendemos muitas vezes e murmuramos: Senhor, o que eu estou fazendo? Por que as coisas estão dando errado? Senhor, o que eu estou fazendo? Porque os meus negócios não estão andando. Aí as pessoas caem nessa ilusão das campanhas que existem nessas igrejas por aí, que você tem que fazer tal coisa para poder alcançar tal coisa. Eu digo à luz da Bíblia, isso é tudo uma mentira. Nós devemos abrir os olhos para as Escrituras, porque quando Deus quer fazer, Ele faz, Ele é Deus. Quando Deus quer operar, Ele opera, Ele é Deus. Porque nós devemos ter essa maturidade espiritual e ter discernimento espiritual para entender que o que vem nas nossas vidas é porque Deus quer nos ensinar em alguma coisa. Deus quer provar alguma coisa para nós. Mas a falta de maturidade cristã, muitas vezes, nós pecamos diante de Deus. Achamos que Deus não nos ama. Imagina o coração desse leproso. Imagina o coração deste homem, a vida toda cometido por esta enfermidade. Ele era um homem judeu, era um israelita. Era um descendente de Abraão também. Esse leproso era um homem da descendência de Abraão. Talvez na mente dele, será que Deus não estava entrando em contradição? Deus, eu nasci com essa lepra, eu nasci leproso. Certa vez perguntaram para Jesus, quando viram aquele homem cego, os discípulos perguntaram: Senhor, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? E Jesus simplesmente dá a resposta: nem ele e nem os seus pais. Ele nasceu assim para que o meu nome seja glorificado na vida dele. E naquele mesmo dia aquele homem foi curado. Compreendo, irmão, vamos ter discernimento da palavra de Deus. Muitas vezes nós oramos, como a situação do meu amigo que eu contei no início do sermão. Nós oramos, nós jejuamos, pedimos a Deus: Deus, traz essa pessoa de volta. Pedimos: Deus, melhore os meus negócios. Deus, abra aquela porta de emprego, aquela empresa que eu tanto almejo. Tu sabes o meu coração, tu conheces. E parece que você ora e Deus não faz nada. Você pede, clama a Deus e Deus não faz nada. Davi, quando orava para aquele filho, Davi orava, ele jejuava. E quando aquele filho Deus levou, o que a Bíblia fala? Davi se levantou das cinzas, eu digo assim, lavou seu rosto e foi para o banquete comemorar com os seus que estavam ali ao seu redor. Porque Davi entendeu que a vontade de Deus era soberana. Ele orou, ele pediu a Deus. Deus não quis curar o filho. Deus levou aquele filho. E Davi compreendeu que tudo pertence a Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Aquele homem, quando viu Jesus, ele viu essa esperança. Este homem pode me curar. Ou seja, chegou a minha vez. Eu vou ser curado. E Jesus olha para ele e diz assim: eu quero que você fique limpo. É como se Jesus chegasse diante de você hoje, ouvindo as suas orações, as suas súplicas, o seu clamor. Eu ouvi a sua oração.
E eu vou solucionar o seu problema hoje. É a hora que Jesus surge nas nossas vidas e vem aquele momento que Jesus diz assim, através do Espírito Santo, em nossos ouvidos assim, o sofrimento acabou. O sofrimento acabou. Eu ouvi as suas orações. Eu ouvi as suas súplicas. Eu sei como está andando a sua vida. Eu sei como que está dentro da sua casa. Eu sei como que está os seus negócios. Eu sei como que está a situação. Porque Deus sabe de todas essas coisas. E quando Ele vem, Ele opera o seu milagre. E nós recebemos esse milagre. E nós conseguimos enxergar essa grandeza de Deus. Qual o seu problema nessa noite? O que aflige o teu coração? O que você está precisando dizer para Deus? Jesus está diante de você. Jesus está diante de você neste momento. O que você precisa pedir para o Senhor? Como está o seu coração? Como você tem entrado na casa de Deus? O que está acontecendo na sua vida? Aquele homem, essa lepra desapareceu e Deus deu uma nova vida a ele. Deus deu uma nova oportunidade. Porque o Senhor, Ele é a nossa esperança. O Senhor, Ele traz alegria quando nós somos inundados por tristezas, por coisas que ocorrem em nossas vidas, coisas inesperadas. E aonde o Senhor entra na nossa vida, Ele traz paz, traz segurança, traz alegria para a nossa alma. E nessa noite eu pergunto para você, Jesus pergunta para você, o que você quer? Você quer ser limpo? Você quer ser curado? Talvez esse pecado oculto que você guarda no seu coração, que você ainda não confessou a Deus. Deus, Ele pergunta para você, você quer se tornar ser limpo? Você quer que eu perdoe os seus pecados? Você quer que eu transforme a sua vida? Esse é o momento. Este é o momento em que a palavra de Deus está falando com você. E pergunta para você, você quer se tornar são? Você quer voltar a enxergar? Você quer que os seus olhos espirituais se abram para que você possa ter discernimento das coisas que acontecem no seu dia a dia? O Senhor, Ele pergunta para você. E Ele está disposto a dar esta cura da sua alma para que você seja uma pessoa feliz. Para que você viva uma vida em abundância. E nessa noite eu gostaria de orar por você. Através dessa oração da fé, que você possa colocar diante do Senhor as suas súplicas, talvez os seus questionamentos, por que Deus não faz isso? Por que Deus não realiza isso que eu tanto estou clamando ao Senhor? E talvez hoje seja um momento em que Deus está diante de você e falando assim, eu quero realizar aquilo que você tanto me pede, aquilo que tanto você se preocupa, aquilo que tanto você, aquilo que está mexendo com as suas estruturas emocionais, eu estou disposto a curar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de milagre, que ainda opera milagres. Basta nós crermos, basta nós termos fé. E eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Nós estaremos orando ao Senhor e tudo que foi falado aqui. Lembra daquele homem centurião que disse para Jesus, Senhor, basta uma palavra do Senhor. Eu sei que o meu criado estará curado. Aquele centurião romano, quando ele chegou na casa, ele viu o seu servo curado. Porque ele confiou no Senhor. Basta uma palavra, Senhor. Não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho da situação que você está vivendo. Mas Jesus quer realizar, operar milagre dentro de você, da sua vida, do seu lar, dos seus negócios. É onde Jesus entra e traz paz, alegria para a nossa alma. Vamos estar orando neste momento e confie no Senhor. Coloque diante do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus. Quantas vezes nas nossas vidas, ó Pai, as pessoas se afastam de nós. Quantas vezes, ó Deus, nas nossas vidas, Senhor, as pessoas se esquecem de nós.
Vivemos, ó Deus, muitas vezes sem apoio, isolados. Pai, mas na Tua palavra mostra a história deste homem, Senhor, que já estava com uma sentença decretada, ó Deus. Esse homem, Senhor, que já não havia mais esperança, um homem isolado da sociedade, mas o Senhor trouxe a cura para aquela alma, para aquela vida, ó Deus, e tornou esse homem a fazer ele viver na sociedade, Senhor. E é assim que o Senhor faz, Senhor, na vida do homem sem Deus. O homem pecador, o homem miserável, o homem que anda na escuridão. Nós muitas vezes somos esse homem, ó Deus, carregado pela lepra, Senhor, o pecado muitas vezes, e nos isolamos das pessoas, as pessoas se afastam de nós, mas a Tua palavra, Senhor, ela veio em nosso caminho, porque são pessoas que saíram das suas casas, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, e talvez foram respondidos, ó Pai, porque elas vieram no caminho encontrar o Senhor, e a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela entra em nossos corações e traz renovação, e traz, Senhor, edificação para nossas vidas, ó Pai. A Tua palavra, ela nos dá discernimento, abrindo os nossos olhos, destapando os nossos ouvidos, para compreender o que o Espírito Santo quer dizer à Tua igreja. E nós estamos aqui, ó Pai, muitas vezes, os problemas que nós deixamos em casa, os problemas que nós deixamos na semana, do dia seguinte, do amanhã, que nós teremos que enfrentar. Mas neste momento, ó Deus, nós esquecemos de todas essas coisas. Estamos aqui no templo do Senhor, estamos aqui na Tua casa, Senhor, para adorar, e a Tua palavra veio, Senhor. E nós confiamos pela fé que esta situação, este problema que nós entregamos em Tuas mãos, ó Pai, ele será solucionado. Porque a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que ela não volta vazia. O Senhor trouxe essa palavra, Senhor, porque nós necessitávamos dela. E o Senhor nos trouxe a esperança. O Senhor nos trouxe a esperança à luz da Tua palavra, Senhor. E eu creio que nós sairemos daqui curados desta situação, Senhor. Em nome de Jesus. Nós cremos no poder do Teu Evangelho, Senhor. Nós cremos, Senhor, nas Tuas mãos poderosas sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. E assim nós cremos, ó Pai, e confiamos em Ti. E lançamos todas as nossas ansiedades diante do Senhor. Confiando, ó Pai, que essa tempestade, este vendaval vai passar. Porque o Senhor está neste barco que é a nossa vida. E é o Senhor que nos direciona em tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós confiamos e cremos, ó Deus, no Teu poder. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Podeis assentar.